You have a family history of dementia. I imagine it's scary, right? Yes. And it's one of those diseases you just don't know what I can. It's like the C word or the A word. You know? Right, right. And we were able to... What was that biomarker that connects to dementia that... places, and we did that for you. And one of the things you called me about later was your heart, and yes, you got a bit of a scare. You want to talk about what that was and how we ended up figuring out what was going on, because I think it speaks to the importance of actually looking at your risk factors in a deep way that we did. E se o homem que todos pensavam ser intocável acabasse de lançar uma notícia que poderia mudar tudo? No último minuto, uma onda de notícias chocantes sobre Dwayne "The Rock" Johnson atingiu a internet, e é nada menos que trágica. De um sorriso deslumbrante que iluminava os ringues da WWE a uma estrela de Hollywood que parecia invencível, The Rock sempre foi um símbolo de garra e sucesso. No entanto, hoje, o seu brilho está a rachar. As suas últimas promoções estão a ser criticadas, os seus podcasts estão a vacilar, e até a sua imagem de marca ambulante está a ser criticada como insensível. E há apenas 5 meses, ele perdeu 5 milhões de seguidores no Instagram numa única queda. Agora, uma revelação novíssima abalou fãs e membros da indústria. Fique conosco enquanto detalhamos o que esta tragédia de há 1 minuto significa para o ícone que pensávamos que nunca cairia. O apetite da internet por narrativas de celebridades impecáveis transformou o super-homem das redes sociais num conto de advertência sobre ambição desvirtuada. Uma recente compilação de notícias traça a trajetória do influenciador outrora celebrado, conhecido pelas suas origens humildes e marca carismática, através de uma série de passos em falso públicos que expuseram as fissuras num mito que ele outrora construiu e manteve. A jornada de Johnson começou em 2010, quando um modesto canal no YouTube que documentava suas experiências pela primeira vez, desde andar de bicicleta a provar um sanduíche, capturou a atenção de uma geração ávida por autenticidade. A sua marca cresceu com a ajuda de uma base de fãs leais, amplificada por táticas astutas nas redes sociais que destacavam a sua capacidade de identificação e as suas origens humildes. O que começou como um reflexo genuíno da vida cotidiana, acabou por se transformar numa persona cuidadosamente construída que se tornou sinônimo do próprio Johnson. A camada de espontaneidade que Johnson mantinha viva nas redes sociais começou a mostrar rachaduras, com uma série de vídeos, pela primeira vez, no In-N-Out. Em cada clipe, o influenciador fingia admiração por um lanche familiar, produzindo um padrão de entusiasmo fabricado. Embora os vídeos fossem concebidos para parecerem genuínos, a consistência do ato começou a corroer a percepção pública da sua sinceridade. Não se tratava simplesmente de um hambúrguer. Tratava-se de uma persona que tinha sido construída sobre o fingimento de surpresa, em vez do deleite genuíno que outrora definia o seu apelo. As repercussões continuaram com uma angariação de fundos para os incêndios florestais de Maui em 2023, onde um vídeo promocional pareceu insensível, como se estivesse a capitalizar a tragédia para ganho pessoal. Críticos e telespectadores acharam a apresentação perturbadora, e a reação foi rápida, esgotando a paciência do público. O incidente expôs uma vulnerabilidade na fachada de Johnson, um lembrete de que mesmo as figuras mais celebradas não conseguem escapar ao tribunal da responsabilidade pública. Cada passo em falso revelou uma lacuna entre o homem e o mito que ele cultivara incansavelmente. Entrelaçada com a narrativa pública de Johnson está uma vertente pessoal mais discreta que sublinha a gravidade da ambição desenfreada. Numa entrevista franca, ele revelou um histórico familiar de demência, uma doença que espreita invisível em gerações que não podia ser ignorada. A mera menção de tal legado trouxe uma consciência perturbadora à sua própria busca pela grandeza. Serve como um lembrete claro de que mesmo as lendas mais carismáticas não são imunes à frágil condição humana e que a ambição sem empatia pode fraturar as próprias fundações que procura fortalecer. Estes incidentes isolados são sintomas de um problema muito mais profundo, uma busca implacável por um ideal inatingível. A pressão para manter a ilusão de um campeão super-humano pesa fortemente na psique, e cada nova fabricação adiciona outra onda de dúvida contra a costa da credibilidade.
A internet preserva cada captura de ecrã, e a confiança, uma vez concedida, nunca é totalmente devolvida, deve ser conquistada de novo. Se The Rock conseguirá reclamar o seu legado, permanece incerto, mas a saga oferece um conto de advertência. Ambição sem autenticidade pode, em última análise, desfazer a própria lenda. Após anos de desmoronamento, a questão paira: poderá Johnson ressuscitar a confiança que lhe escapou entre os dedos? Reconstruir uma reputação não é tarefa fácil. É como reconstruir um castelo de areia durante um furacão, onde cada onda de dúvida ameaça corroer o progresso. No entanto, há momentos em que mesmo a estrela mais manchada pode escolher a humildade em vez do espetáculo, a autenticidade em vez do polimento. Se Johnson conseguir finalmente libertar-se da persona implacável que há muito ditou o seu caminho, poderá encontrar uma nova forma de se reconectar, de lembrar ao mundo que a própria essência que outrora possuía permanece ao seu alcance. A trajetória de ascensão triunfante para desmoronamento frágil reflete uma verdade mais ampla sobre a cultura da celebridade. A busca incessante por validação pode corroer as próprias qualidades que outrora tornaram uma figura relacionável. A autenticidade, quando forçada, torna-se falsificada. Quanto mais se tenta forçá-la, menos convincente ela parece. Se Johnson conseguirá reclamar o seu legado, permanece incerto, mas a história oferece uma lição clara para a indústria. Ambição sem autenticidade pode, em última análise, desfazer a própria lenda. O sorriso que outrora iluminava todos os cenários, agora parece uma linha cansada, desenhada sobre um rosto fatigado. Por trás da superfície polida, senta uma melancolia silenciosa, uma tristeza que escapa às câmeras e se infiltra nas rachaduras da sua persona pública. É o olhar de alguém que viveu dentro de uma gaiola dourada que ele próprio construiu, uma gaiola que se tornou mais pesada com cada expectativa, cada manchete, cada momento meticulosamente criado, que parecia mais performance do que vida. Este olhar subtil, quase suplicante, é uma confissão silenciosa. Ele está encurralado. E essa confissão alimenta uma pergunta que tem sido sussurrada em todas as redes sociais e câmeras de eco. Este é o princípio do fim? A era de The Rock, outrora tida como intocável, parece agora estar chegando ao fim. Há 4 anos, ele parecia uma força imparável da natureza, uma figura cujo carisma poderia mover montanhas. Hoje, as rachaduras são visíveis, minúsculas fissuras que sugerem fraturas mais profundas. A ilusão de invencibilidade já não é uma cortina perfeita e sem falhas, mas sim uma performance que começa a desmoronar quando as luzes se apagam. A dureza dessa percepção não é apenas um golpe profissional, é um lembrete brutal do ser humano por trás do mito. Cada passo em falso, seja um fracasso de bilheteira, um tweet mal direcionado ou um pedido de desculpas a meias, lança luz sobre a imensa pressão que pesa sobre um homem que tem proclamado à nação inteira que o trabalho árduo, a ausência de desculpas e o empenho são os únicos caminhos para o sucesso. A fé do público nesse mantra é abalada quando o mapa se revela uma miragem. Quando a força cuidadosamente cultivada de The Rock começa a parecer uma atuação, as pessoas que o seguiram durante anos vêm-se a questionar a narrativa pela qual viveram. No entanto, desta crise emerge uma oportunidade. O silêncio que outrora parecia desespero pode também ser um espaço para a introspecção. A magia que parecia quase infinita é agora substituída por um espetáculo calculado, concebido para manter uma marca viva. E essa mudança oferece a oportunidade de dar um passo atrás e ver o verdadeiro ele. Se a autenticidade já não pode ser vendida como uma marca, talvez possa ser resgatada. A ideia de que ele poderia reinventar-se já não parece um exagero, parece uma possibilidade que nasce da necessidade em vez da ambição. Uma reinvenção que se trata menos de manter uma imagem lucrativa e mais de reconectar-se com o espírito genuíno que outrora fez as pessoas apoiarem-no. Foi a reação do público à mais recente série de passos em falso, cada um mais perturbador que o anterior, que pareceu ser o ponto de viragem para The Rock.
A saga In and Out, o mito das 800 calorias que se transformou em dominação de memes, as alegações de esteroides que pairaram como uma sombra, a controvérsia de Joe Rogan, onde ele defendeu o insulto racista, e a angariação de fundos para os incêndios florestais de Maui, que pareceu insensível. Todos estes incidentes estão agora interligados por uma narrativa digital que se recusa a deixar a verdade desaparecer. A internet tem uma maneira de guardar tudo, desde o primeiro meme viral ao último tweet, e estas histórias tornaram-se parte do seu legado. Então, quando a notícia finalmente saiu de que The Rock se afastaria de Hollywood, a explicação que se seguiu pareceu quase perfeita demais. Ele tem 61 anos, uma idade em que o desgaste físico do wrestling, dos papéis de ação e até mesmo o puro peso mental de manter uma marca global começa a afetar qualquer pessoa. Ele falou de exaustão, não como um simples encolher de ombros, mas como uma escolha deliberada para reclamar uma vida que já não se alinha com a imagem que outrora vendeu. O desejo de voltar para a família, a sua filha, o seu filho, a sua esposa, tornou-se uma prioridade mais clara do que a busca incessante por contratos. Ele quer investir na próxima geração para lhes ensinar, pelo exemplo, que o verdadeiro sucesso não é apenas sobre fama, mas sobre integridade, compaixão e os momentos tranquilos de estar presente. Ele mencionou como seus filhos o admiram não apenas pela sua presença no ecrã, mas pelas lições que ele segue na vida. Ele quer deixar um legado que não seja apenas uma série de números de bilheteria, mas um modelo de honestidade e humildade. Por trás da manchete, ele também revelou um plano de filantropia que lhe permitiria retribuir de uma forma que não dependesse de um público. O Rock sempre foi generoso, mas agora ele fala de contribuição pessoal, de doações equivalentes, de financiar discretamente esforços de socorro sem procurar os holofotes. Esta mudança é mais do que uma decisão de negócios, é uma recalibração moral. Ele está a reconhecer que a sua plataforma acarreta responsabilidade. Quando ele defendeu o uso de um insulto racista por Joe Rogan, ou quando ele pareceu insensível durante os esforços de socorro aos incêndios florestais de Maui, o público sentiu-se traído. Ele não apenas tropeçou, ele caiu diante de uma audiência global que esperava mais do que uma resposta ensaiada. Cada incidente deixou uma cicatriz na percepção coletiva, um lembrete de que o homem de fato não é imune a erros. A memória da internet é implacável. A controvérsia do In and Out, o seu desafio sem entusiasmo que se transformou num circo das redes sociais, continua a ser um tema quente para memes e comentários. O mito das 800 calorias, outrora celebrado como um endosso a um estilo de vida saudável, agora serve como um testemunho dos perigos da simplificação excessiva. As alegações de esteroides, amplificadas por filmagens vazadas e tabloides, adicionam outra camada de dúvida. Cada uma destas histórias foi dissecada, partilhada novamente e debatida, criando um mosaico complexo para o qual as pessoas podem apontar sempre que questionam a sua autenticidade. É deste mosaico que The Rock se está agora a afastar, não para o apagar, mas para o deixar para trás. No entanto, há um vislumbre de esperança. Mesmo enquanto o mundo digital se lembra de cada passo em falso, a decisão de The Rock de se afastar sinaliza uma recuperação pessoal de controle. Ele está escolhendo escrever um novo capítulo, que prioriza a paz e o propósito, em detrimento do ritmo implacável da fama. Se ele conseguir viver verdadeiramente esta autenticidade silenciosa, poderá tornar-se um exemplo não do triunfalismo do sonho americano, mas da sua falibilidade. Ele pode inspirar outros a confrontar as suas próprias gaiolas douradas, a questionar se também estão a viver uma performance em vez de uma vida. A internet nunca esquecerá as controvérsias, mas talvez a história humana de uma estrela que finalmente escolhe a humildade possa encontrar ressonância. O mundo observa enquanto as luzes se apagam sobre uma das suas figuras mais duradouras. Neste momento, a narrativa é menos sobre a tragédia de uma carreira que pode terminar e mais sobre a possibilidade de um novo começo enraizado na conexão genuína. A jornada de The Rock, da invencibilidade à vulnerabilidade, do mito à experiência humana real, não é apenas um conto de advertência sobre a fama. É um lembrete de que mesmo as personas mais icónicas podem evoluir.
A internet pode sempre guardar um arquivo digital dos seus altos e baixos, mas também guarda espaço para uma história que muda do espetáculo para a sinceridade, de uma manchete de 1 minuto para uma lição duradoura de autenticidade e propósito. A decisão de se afastar dos holofotes parece menos um recuo do que uma viragem deliberada para algo muito mais pessoal. É como se o peso de toda uma franquia, construída sobre uma persona cuidadosamente curada, finalmente pressionasse com tanta força que o único movimento sensato é olhar para dentro, para as raízes que lhe deram vida. A narrativa pública de The Rock, outrora uma promessa inabalável de resiliência e triunfo, agora deve confrontar as fissuras que a era digital expôs. Cada passo em falso, seja uma promoção mal julgada, uma resposta controversa nas redes sociais ou um fracasso de bilheteria, tornou-se um ponto de referência numa conversa mais ampla sobre autenticidade. Na era do feedback instantâneo, cada tweet, cada meme, cada retweet torna-se uma marca permanente no legado de um homem. A controvérsia do In and Out, outrora um desafio descontraído que parecia mostrar o seu lado brincalhão, transformou-se numa chacota viral que destacou um padrão de autopromoção em detrimento de um envolvimento genuíno. O mito da dieta de 8.000 calorias, propagado com entusiasmo, revelou-se mais tarde uma narrativa simplista que muitos sentiram que traía a complexidade da vida saudável. As alegações em torno do projeto Black Adam e os rumores de esteroides amplificaram ainda mais uma narrativa de uma estrela que por vezes ultrapassou os limites da realidade em busca de uma imagem idealizada. Estes momentos, embora isolados, pintam coletivamente um quadro de uma marca que, ao longo do tempo, se apoiou fortemente no construído em vez do autêntico. No entanto, o escrutínio público que ameaça corroer a fachada é também o catalisador para a transformação. Quando o público começa a questionar o cerne da identidade de uma celebridade, força a estrela a confrontar as suas próprias contradições. Ao afastar-se do estúdio, The Rock está a optar por reescrever os termos da sua própria história. Ele já não é meramente o rosto de uma franquia de sucesso. Ele é Dwayne Johnson, um filho, um marido, um pai, que enfrentou as mesmas dúvidas e inseguranças que os fãs experimentam nas suas vidas cotidianas. A narrativa muda de herói para humano. E esta mudança, embora arriscada, tem o potencial de ressoar a um nível mais profundo do que qualquer enredo de sucesso de bilheteira alguma vez poderia. A filantropia, que ele anunciou que será conduzida discretamente e diretamente, serve como ponte entre a sua plataforma pública e as suas convicções privadas. Ao igualar doações e financiar esforços de socorro sem o brilho de um comunicado de imprensa, ele demonstra uma vontade de usar a sua influência de maneiras que se alinham com seus valores fundamentais, em vez de meramente reforçar a sua marca. Esta escolha sinaliza uma priorização do impacto sobre a imagem, uma medida que reconhece a expectativa da era digital de que o ativismo de celebridades deve ser genuíno e substancial. Introduz também uma nova camada ao seu legado, um legado de ação tangível e compassiva que pode sobreviver ao fluxo e refluxo da opinião pública. No centro desta recalibração está a família, a âncora que sempre manteve a narrativa grandiosa de The Rock com os pés na terra. Ao regressar à rotina da vida familiar, partilhar momentos tranquilos em casa, cozinhar refeições, ver as crianças brincar, ele recupera uma parte da sua identidade que nenhum público pode contestar. A autenticidade destas cenas, capturadas na crueza da vida cotidiana, oferece aos fãs um vislumbre de um homem que superou desafios não através de trunfos cinematográficos, mas através de uma perseverança real e sem filtros. Estas imagens, embora desprovidas de drama cinematográfico, tornam-se profundamente comoventes porque refletem a própria essência da experiência humana: luta, amor e a busca incessante por melhoria. Existe, inegavelmente, o risco de que os estúdios possam hesitar em escalar uma estrela que se desligou publicamente da indústria. Investidores aversos ao risco podem temer a mancha de uma marca que parece vulnerável, que foi recentemente alvo de controvérsia. No entanto, este risco é equilibrado pela possibilidade de que um regresso genuíno e vulnerável possa revigorar o mercado de maneiras inesperadas.
A longo prazo, uma estrela que reconhece e aprende com os passos em falso passados pode atrair uma base de fãs mais dedicada e baseada na confiança, uma que valoriza a narrativa crua e honesta de uma vida vivida com seriedade, em vez das narrativas polidas e fabricadas da fama de sucesso de bilheteira. A esperança a longo prazo, sussurrada através dos canais tranquilos das redes sociais e refletida nos gestos subtis de filantropia, é que o legado de The Rock evolua para uma história de redenção e conexão. Ao despojar as camadas de artifício que se acumularam ao longo de décadas, ele abre a porta para uma nova narrativa, uma que entrelaça as lições do seu passado com a promessa de um futuro construído sobre honestidade e vulnerabilidade. Os fãs que há muito admiravam a resiliência da marca podem ver-se a reavaliar o que realmente valorizam no herói. Talvez, no final, o legado mais poderoso que ele possa deixar não seja o de uma rocha perfeita e indomável, mas o de um homem real e imperfeito que ousou confrontar a sua própria falibilidade e escolheu agir de acordo com o desejo muito humano de fazer o que é certo. O Titã, outrora inatacável tanto do ringue quanto da tela, agora está numa encruzilhada, onde uma cascata de passos em falso transformou um mito num espelho, refletindo não apenas o peso de uma persona excessivamente curada, mas a humanidade crua que jaz por baixo. À medida que as manchetes desta tragédia de há um minuto se espalham pela paisagem digital, elas forçam-nos a perguntar: pode uma figura construída sobre bravata implacável realmente recuperar a confiança? Ou o único legado que sobreviverá será uma versão mais calma e honesta de si mesmo? A resposta pode não residir no espetáculo, mas na coragem silenciosa de sair dos holofotes e voltar às vidas que outrora prometeu inspirar.